Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, senhores telespectadores da TV Justiça. É uma honra, é uma alegria muito grande estar na companhia de todos vocês para mais uma edição do programa Prova Final. O programa Prova Final é um programa realizado numa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. Meu nome é Flávio Martins e estarei na companhia dos senhores e das senhoras na edição de hoje do programa Prova Final. Como se divide o programa Prova Final? Quais são os blocos do nosso programa Prova Final? Bem, nesse primeiro bloco, o professor, no caso eu, falarei com vocês sobre os temas principais da aula de hoje. E no caso, o tema principal do nosso programa é hermenêutica constitucional. Nós vamos falar sobre isso, hermenêutica constitucional. Alguém poderia se perguntar o que é hermenêutica constitucional. Não, basicamente, hermenêutica constitucional é a ciência de interpretar a Constituição. Como se deve interpretar a Constituição brasileira, que é a nossa lei maior. Esse é o primeiro bloco do programa de hoje. No segundo bloco do programa, alunos de todo o Brasil poderão fazer perguntas ao professor. E o nome desse bloco é exatamente Pergunte ao Professor. Por fim, no terceiro e último bloco, responderei questões que já caíram em exames anteriores da OAB. Portanto, por meio desse programa, o telespectador poderá, inclusive, se preparar para o seu próximo exame de ordem ou eventuais concursos públicos. E eu sou o professor Flávio Martins, um dos professores de Direito Constitucional da rede de ensino LFG. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Prova Final. Vamos ao primeiro bloco? Vamos ao tema do dia. Pois bem, meus amigos, estamos aqui para o primeiro bloco do nosso programa. Como eu já lhe disse, o primeiro bloco do nosso programa é intitulado Tema do Dia. Nesse primeiro bloco, vou falar com vocês sobre um dos principais temas do direito. Vou falar com vocês sobre hermenêutica constitucional. E você sabe o que é hermenêutica constitucional? Eu te explico. Hermenêutica constitucional é uma palavra que vem de Hermes. Hermes, o deus grego Hermes, que era responsável pela interpretação das palavras dos deuses, traduzindo-as para os homens. Isso mesmo. Hermes era uma espécie de tradutor das palavras dos deuses. E a palavra hermenêutica vem daí. É uma espécie de tradução, é uma espécie de explicação. Mas explicação do quê? Explicação do que exatamente? Ora bolas, é a explicação da norma jurídica. Muitas vezes, a norma jurídica é de difícil compreensão. Muitas vezes, ao ler uma lei, o intérprete, a pessoa que lê, o cidadão, encontra sérias dificuldades. Há palavras técnicas muito difíceis. Veja, por exemplo, o Código Civil. Código Civil, que talvez seja a lei mais importante do dia a dia. Isso porque o Código Civil, ele fala desde o momento do nascimento, fala do nome, fala da família, fala da morte e das consequências da morte. Então, quer dizer, o Código Civil é uma lei que fala do dia a dia, uma lei que fala da vida. Mas mesmo assim, sendo uma lei que trata do dia a dia, o Código Civil acaba tendo dispositivos bem complexos, quando fala, por exemplo, do possuidor turbado ou esbulhado. Veja, expressões, portanto, que fogem do dia a dia e que devem ser interpretadas, que merecem ser interpretadas. Portanto, meus amigos, a interpretação da lei, a interpretação da norma jurídica é importantíssima. Temos que saber interpretá-la. E a hermenêutica
é exatamente a ciência da interpretação. Por meio da hermenêutica, nós interpretamos melhor e sabemos como devemos interpretar, quais são os métodos que devemos utilizar, quais são os princípios que devemos utilizar. Só que essa hermenêutica que existe aplicada ao direito, ela tem uma subespécie. Eu estou falando da hermenêutica constitucional. Meus amigos, isso mesmo, hermenêutica constitucional. Nós temos, bem verdade, uma hermenêutica do direito, uma ciência de interpretação do direito, mas também temos uma hermenêutica constitucional. Antigamente isso não era pacífico. Antigamente alguns autores achavam que não existia uma hermenêutica constitucional, uma interpretação da Constituição. Alguns autores achavam que hermenêutica era a hermenêutica do direito. Ou seja, não havia distinções entre as hermenêuticas do direito e da Constituição. Mas, com o chamado neoconstitucionalismo, isso mudou. E hoje em dia, a grande maioria dos autores reconhece como sendo distinta a hermenêutica constitucional. Isso porque é diferente interpretar a Constituição do que interpretar as outras leis, é diferente. Primeiro porque a Constituição é a lei mais importante do ordenamento jurídico. As leis todas devem ser compatíveis com a Constituição, para que elas sejam válidas. A Constituição já não tem esse mesmo parâmetro. Ela, a Constituição, está acima das outras leis. Se não fosse essa apenas a diferença, tem uma outra. A Constituição é um dispositivo legal cheio, repleto de princípios, que são normas mais amplas. E não só isso, normas também de caráter político, de dimensão política. Diferentemente das leis, que consistem, na sua grande maioria, de um grande repositório de regras, normas mais rígidas e mais estritas. Então, em resumo, meus caros amigos e amigas, interpretar a Constituição é diferente de interpretar as leis. E o que nós vamos fazer agora é o estudo dessa hermenêutica constitucional. Primeira coisa a lhe dizer, que os concursos costumam cobrar bastante, fique atento, são duas posições que existem quanto à hermenêutica constitucional. Uma primeira posição é chamada de interpretativismo. Uma primeira posição é o interpretativismo. O que é esse interpretativismo? Segundo essa posição, o intérprete, o aplicador da Constituição, ele está limitado a aplicar o texto constitucional. Portanto, por esse princípio, por essa teoria do interpretativismo, o intérprete deve aplicar apenas e tão somente o texto constitucional e os princípios que estão claramente implícitos na Constituição. Portanto, repito, interpretativismo deve se limitar ao texto da Constituição e os princípios claramente implícitos. Por sua vez, o não interpretativismo é aquele princípio, aquela teoria segundo o qual o intérprete não se limita ao texto da Constituição. Ele não está limitado ao texto da Constituição. No não interpretativismo, ele deve buscar os valores constitucionais. Deve buscar os valores constitucionais, como igualdade, justiça, fraternidade, etc. Então veja que no não interpretativismo, o intérprete vai além da norma, além daquilo que está escrito. Tudo bem? Passada essa primeira etapa de diferenciar o interpretativismo do não interpretativismo, temos uma segunda pergunta. O intérprete, quando deve interpretar a Constituição, e isso também vale para as leis, ele deve buscar, na sua opinião, o sentido, a vontade da lei ou a vontade do legislador? E aí? Quando lemos uma lei, quando lemos a Constituição, temos que buscar o quê? A vontade da lei ou a vontade do legislador? São coisas diferentes. A vontade da lei
chamada em latim de mens legis, ela é diferente da vontade do legislador, mens legislatoris. Muitas vezes o intérprete, ele de forma obcecada, quer saber o que o legislador queria dizer com aquilo. Bem, há duas posições com relação a essa minha pergunta. Alguns autores acham que devemos buscar a mens legislatoris, a vontade do legislador. Esses são chamados de subjetivistas. E existem alguns intérpretes, existem alguns autores que entendem que devemos buscar a mens legis, a vontade da lei, a vontade do texto. E, meus caros amigos e amigas, prevalece o entendimento de que nós devemos buscar a mens legis, a vontade da lei, e não a vontade do legislador, até porque é muito difícil saber qual foi exatamente a vontade do legislador. São tantos legisladores, cada cabeça com as suas ideias independentes. Então, vontade do legislador é meio que uma ficção. Devemos buscar a vontade da lei. Devemos buscar a vontade que está no texto. Até porque a lei, diz uma frase, é mais inteligente que o legislador. Ou seja, a lei ela consegue evoluir para novas realidades, para novas situações que nem o legislador imaginava. Veja, por exemplo, a internet. Essa realidade sem a qual hoje praticamente não vivemos, a internet é uma realidade não totalmente disciplinada na legislação brasileira. Mas não tem problema. As leis antigas, as leis de décadas passadas, também se aplicam para as relações da internet. Isso porque a lei tem essa capacidade de se adaptar a novas realidades. E aqueles crimes antigos que nós conhecemos, como por exemplo calúnia, injúria, difamação, também são praticados via internet. Não precisou de nenhuma mudança legislativa. Apenas a lei antiga se adaptou à nova realidade. Por isso, a lei é chamada de mais inteligente que o próprio legislador, porque tem essa capacidade de se adaptar a novas realidades. Mas e sobre a hermenêutica constitucional? Quais são os métodos de interpretação constitucional? Existem métodos? Existem formas específicas de interpretação da Constituição? Existem. Existem métodos, sim. Há vários métodos de interpretação constitucional. Quem fala bem disso é um professor da Universidade de Coimbra, chamado José Joaquim Gomes Canutilho. E na obra de Canutilho, que é bastante cobrada em concursos públicos e também no exame da OAB, nós encontramos vários métodos de interpretação constitucional que eu te explico a partir de agora. O primeiro método de interpretação constitucional é o método hermenêutico clássico. É o método tradicional, método jurídico, o hermenêutico clássico. Para esse método hermenêutico clássico, também conhecido como método de Savigny, o intérprete vai se utilizar daqueles métodos tradicionais de interpretação das leis. Métodos tradicionais. Você seguramente vai se lembrar de alguns deles. O método gramatical. O método gramatical. O intérprete, ele vai se valer da letra da lei. É um método literal ou gramatical. Ele se preocupa com a letra da lei, se preocupa com as palavras, com as vírgulas. Essa interpretação gramatical ou literal que nós fazemos com as leis, fazemos também com a Constituição. Um exemplo famoso disso é o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que fala da interceptação das comunicações telefônicas. Surgiu uma dúvida muito grande com a Constituição de 88 sobre o que poderia ser realmente interceptado. Se só a comunicação telefônica ou se também os dados. E esse problema foi resolvido graças à interpretação literal ou gramatical. Além da interpretação literal ou gramatical, nós temos também outros métodos que fazem parte do método jurídico hermenêutico clássico. Quem já não ouviu falar, por exemplo, do método histórico, da interpretação histórica,
Interpretação histórica é aquela que vai verificar a genealogia da lei, ou seja, vai verificar os discursos dos legisladores que fizeram aquela lei. De certa forma, é aquela interpretação que se preocupa com a vontade do legislador. Não é o objetivo principal, como eu te falei há alguns instantes, mas não deixa de ser um elemento importante na hora de se interpretar uma lei. Mas há outros critérios também, que fazem parte da interpretação jurídica, ou método hermenêutico clássico. Temos também a interpretação lógica. O método lógico é aquele que se utiliza de raciocínios lógicos. Quem pode fazer o mais, pode fazer o menos. Esses critérios lógicos que também nós usamos na interpretação. Temos também o método teleológico, ou seja, aquele segundo o qual nós buscamos a vontade da lei, o espírito da lei, o que a lei quer. Em resumo, o primeiro método de interpretação constitucional é o método jurídico hermenêutico clássico, método de Savigny. Utiliza-se dos mesmos critérios, dos mesmos métodos de interpretação das leis. Ocorre que há outros métodos específicos de interpretação constitucional. Um deles é o método tópico problemático. Método tópico problemático. O nome já ajuda bastante, não é? Método tópico problemático é aquele no qual o intérprete parte do problema para chegar à norma. Esse é o método tópico problemático. Então ele parte do problema para chegar até a norma. Imaginem, a polícia invadiu a casa de alguém durante a noite. Esse é o problema. Esse é o problema da vida. Agora, para verificar se isso é constitucional ou não, nós temos que partir do problema para chegar à norma. Esse é o método tópico problemático. Temos também o método científico espiritual. Método científico espiritual é aquele que busca o espírito da Constituição. É aquele que busca a vontade da Constituição. Então, método científico espiritual, expressão utilizada pelo professor José Joaquim Gomes Canutilho. Temos também o método normativo estruturante. Segundo esse método normativo estruturante, o intérprete deve buscar o real sentido da norma constitucional, que não se confunde com o texto da Constituição. O professor Canutilho diz que o texto da Constituição é apenas a ponta do iceberg. O intérprete tem que conhecer o iceberg na sua totalidade. Ou seja, o intérprete tem que conseguir identificar qual é a norma constitucional. Um exemplo que eu sempre dou em minhas aulas é o exemplo do direito ao silêncio. A Constituição fala do direito ao silêncio, o direito do preso permanecer em silêncio. Só que a Constituição não deve ser interpretada isoladamente. Ou seja, não é apenas o direito ao silêncio que é um direito do réu. E primeiro que não é só o preso, o solto também tem direito de permanecer em silêncio. Mas é muito mais do que isso. A consequência desse princípio é a seguinte. Você já deve ter ouvido falar. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Isso não está escrito na Constituição. Mas se você interpretar com profundidade o artigo 5º, que fala do direito ao silêncio, vai encontrar a íntegra do iceberg. Vai encontrar esse princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Outro método de interpretação constitucional, o método hermenêutico concretizador, de Konrad Hesse. Nesse, o intérprete não parte do problema para chegar à norma. Nesse, o intérprete parte de uma pré-compreensão da norma para depois fazer um círculo hermenêutico. Ou seja, ele vai do fato à norma, da norma ao fato, do fato à norma, até chegar numa melhor interpretação. E o último método de interpretação constitucional é o método comparativo. Método segundo o qual o intérprete vai comparar o texto da sua Constituição, da Constituição do seu país, com o direito constitucional e com as constituições de outros países. Método comparativo. Bacana isso, não é, meus amigos?
Assim falamos dos métodos de interpretação constitucional. Falamos do método jurídico, o hermenêutico clássico, conhecido método de Savigny. Falamos também de outros tantos métodos importantes, como, por exemplo, o método hermenêutico concretizador de Konrad Hesse, no qual fazemos esse círculo hermenêutico. Lembra disso? Falamos do método tópico problemático, aquele método no qual o intérprete sai do problema, parte do problema para chegar até a norma. Método científico-espiritual, no qual o intérprete busca o espírito da Constituição, a alma da Constituição. Lembra disso? Método normativo estruturante, em que a norma constitucional é mais ampla do que o texto da Constituição. E o último método, que eu falei para você há poucos instantes, o método comparativo. Método comparativo. Além desses métodos de interpretação constitucional, nós temos também princípios de interpretação constitucional. Outro tema bastante importante, princípios de interpretação constitucional. Quais são esses princípios, hein? Quais são os princípios de interpretação constitucional? Há vários. A doutrina elenca vários princípios de interpretação constitucional, como, por exemplo, o princípio da unidade. Segundo o princípio da unidade, quando houver conflito entre normas constitucionais, elas devem se compatibilizar. Isso porque a Constituição é um todo harmônico. Portanto, o conflito entre normas constitucionais não deve ser resolvido como o conflito entre as leis. Conflito de leis é resolvido por outros critérios. Quando há o conflito de leis, podemos dizer que na maioria das vezes uma lei revoga a outra, pelo critério hierárquico, ou pelo critério cronológico, ou da especialidade. Normalmente uma lei revoga a outra. Isso não acontece com normas constitucionais, graças ao princípio da unidade. Mas há outros princípios também de interpretação constitucional bem importantes. Além do princípio da unidade, nós temos o princípio da eficiência, ou máxima efetividade. Segundo esse princípio, o intérprete deve buscar uma maior eficácia, uma maior eficiência das normas constitucionais. Até mesmo aquelas normas constitucionais chamadas de programáticas, aquelas normas que fixam um programa de Estado. Então, o intérprete deve extrair das normas constitucionais a maior eficácia possível. É o princípio da eficiência, ou máxima efetividade. Temos também o princípio da força normativa da Constituição. Esse princípio da força normativa de Constituição é idealizado por Konrad Hesse. Segundo ele, nós, intérpretes, temos que dar à Constituição a maior longevidade possível. A Constituição deve durar o máximo possível. Por isso temos que evitar tamanho número de reformas constitucionais. Porque a Constituição, ela nasce para ser duradoura. Quanto mais duradoura, melhor. Temos o princípio da concordância prática ou harmonização, que fala do conflito entre direitos fundamentais. Direitos fundamentais muitas vezes entram em choque, entram em conflito. E nesse caso temos o princípio da concordância prática ou harmonização, segundo o qual esses princípios constitucionais devem se harmonizar. Princípio da justeza ou conformidade funcional. Esse princípio diz que o intérprete não pode alterar as competências constitucionais. Então, as competências que estão previstas na Constituição não podem ser alteradas pelo intérprete, não podem ser modificadas pelo intérprete. Temos também o princípio da integração, da força integradora. Segundo esse princípio, o intérprete, tendo conflito entre normas constitucionais, ele deve prestigiar a norma que busca uma maior integração política, uma maior integração social. Então, a força integradora. Esses são alguns dos princípios constitucionais que norteiam, portanto, a interpretação constitucional, a hermenêutica constitucional. Então, para o exame da OAB, para concursos públicos, é importante, num primeiro momento, você saber o que é hermenêutica constitucional, que, como eu lhes disse,
é a interpretação da Constituição, é a ciência da interpretação da Constituição. E além disso, você deve conhecer 2 temas. Você deve conhecer os métodos de interpretação constitucional, que nós falamos há poucos instantes, e você deve conhecer também os princípios de interpretação constitucional. Outros temas, outras perguntas que, caso você tenha, você sabe que pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail. O nosso e-mail, o e-mail do nosso programa é provafinal@lfg.com.br. Mas vamos agora para o próximo bloco do nosso programa. No próximo bloco, alunos de todo o Brasil poderão fazer as suas indagações. Vamos ver as dúvidas dos alunos de todo o Brasil? Vamos então ao segundo bloco do nosso programa. Pergunte ao professor. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos ao segundo bloco do nosso programa de hoje. O bloco intitulado Pergunte ao Professor. Como você sabe, nesse bloco, alunos de todo o Brasil poderão fazer perguntas sobre o tema do programa de hoje. Você sabe que o tema do programa de hoje é exatamente hermenêutica constitucional. Vamos ver o que os nossos telespectadores têm de dúvida sobre o tema do programa de hoje? Então vamos lá. Pergunte ao professor. Professor, o que é o princípio da proporcionalidade? Excelente pergunta. Esse é um dos mais importantes princípios que regem a hermenêutica constitucional, o princípio da proporcionalidade. Muitos confundem o princípio da proporcionalidade com o princípio da razoabilidade, mas são coisas distintas. Vou tentar lhes explicar. O princípio da proporcionalidade ele tem origem na Alemanha, no Tribunal Constitucional Alemão, enquanto o princípio da razoabilidade tem origem norte-americana. O princípio da razoabilidade decorre do devido processo legal substantivo, ou como dizem os americanos, substantive due process of law. Esse princípio da razoabilidade é aquele segundo o qual temos que verificar realmente se o ato normativo do poder público, se o ato praticado pelo poder público é razoável ou não. Se o ato normativo do poder público não é razoável, esse ato não é constitucional. Por sua vez, o princípio da proporcionalidade é diferente. O princípio da proporcionalidade, ele tem a função principal de verificar a limitação dos direitos fundamentais. A possibilidade de se limitar os direitos fundamentais por meio da legislação. Ele se utiliza de vários critérios. O critério da necessidade, o critério da adequação e, principalmente, o critério da proporcionalidade em sentido estrito. O que é essa proporcionalidade em sentido estrito? Proporcionalidade em sentido estrito é como uma balança, na qual nós vamos colocar nos dois lados dessa balança, vamos colocar quais são os direitos constitucionais que estão em conflito. Quais são os direitos constitucionais que estão em choque? Eu vou te dar um exemplo da utilização desse princípio da proporcionalidade. Um dos direitos fundamentais que nós temos na nossa Constituição é a ampla defesa. Está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, a ampla defesa. Faz parte da ampla defesa o direito de presença, ou seja, o réu tem o direito de estar presente nos atos processuais. Esse é um direito constitucional importante. Ocorre que a Lei 11.900 de 2009 prevê o interrogatório por videoconferência, ou seja, prevê a possibilidade do réu preso ser ouvido na prisão, pelo sistema de videoconferência. Não há dúvida que houve uma limitação ao direito constitucional da ampla defesa. Mas a pergunta é, essa limitação é constitucional?
Para isso, podemos usar o princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade que verifica aqueles critérios que eu te falei. O critério da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Primeiro, será que realmente o interrogatório por videoconferência ele é adequado para atingir os seus objetivos? Realmente ele é adequado? Me parece que sim. Para se evitar a fuga de presos perigosos, o interrogatório por videoconferência realmente ele pode ser muito adequado a atender o seu objetivo. E ele é necessário? Existe necessidade? Haveria outros meios menos lesivos à ampla defesa do que o interrogatório por videoconferência? Ele realmente é necessário? E também me parece que sim. Me parece que atenua sim a ampla defesa, mas não de maneira tão agressiva, não de maneira tão drástica. Então, parece que o segundo requisito está presente. E o terceiro requisito é a proporcionalidade em sentido estrito. De um lado da balança está a ampla defesa do réu que está preso. Do outro lado da balança, a segurança da sociedade. O risco que existe com a fuga de presos perigosos. E aí me parece que nesse caso também está presente a proporcionalidade em sentido estrito. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, não confunda a razoabilidade do direito americano com a proporcionalidade do direito alemão. Ambas são usadas no direito brasileiro. E embora muitas vezes a doutrina se confunda, a jurisprudência se confunda, não há dúvida que os dois são princípios diferentes. Esse então é o princípio da proporcionalidade. Boa pergunta. Vamos agora ver então a segunda pergunta da aula de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, quais são os métodos de interpretação? Os métodos de interpretação constitucional. Boa pergunta, que nós expusemos antes do intervalo, antes do nosso segundo bloco, expusemos lá na nossa aula, no primeiro bloco do programa, o tema do dia. Métodos de interpretação, você se lembra quais são eles? Quais são os métodos de interpretação constitucional? São vários. Primeiro método de interpretação constitucional é o seguinte: é o método jurídico, o hermenêutico clássico, o método de Savigny. Está lembrado? É aquele método segundo o qual nós vamos nos utilizar dos tradicionais métodos de interpretação. Método gramatical, método histórico, método teleológico, método lógico, ou seja, é o método hermenêutico clássico. Usamos para interpretar as outras leis. Outro método específico de interpretação constitucional, o método tópico problemático. É aquele que o intérprete parte do problema para chegar à norma. Parte do problema para chegar à norma. Esse é o método tópico problemático. Outro método importante, o método hermenêutico concretizador, de Konrad Hesse. Esse é um pouquinho diferente do método tópico problemático, porque o intérprete ele não parte do problema para chegar à norma. Ele parte de uma pré-compreensão da norma. E saindo dessa pré-compreensão da norma, o intérprete faz um círculo hermenêutico, indo do fato à norma, da norma ao fato, e assim por diante. Temos o método normativo estruturante. Método normativo estruturante é aquele no qual o intérprete tem que buscar o real significado da norma constitucional, que não se confunde com o texto da Constituição, não se confunde com o texto. Como diz o professor José Joaquim Gomes Canutilho, o texto é apenas a ponta do iceberg. Lembra disso? Outro método que nós temos também é o método científico espiritual. Método científico espiritual. Para esse método científico espiritual, o intérprete busca a alma da Constituição, o espírito da Constituição. E por fim, meus caros amigos e amigas, temos o último método, que é exatamente o método comparativo. Nesse método comparativo, o intérprete ele vai comparar o sentido da Constituição de seu país com a Constituição de outros países. Portanto, ele se utiliza do direito comparado. Ele faz uma comparação com o direito interno e o direito internacional. Bacana a pergunta, né?
Vamos a mais uma pergunta na aula de hoje, a terceira pergunta do programa de hoje. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, o que é interpretação conforme a Constituição? Excelente essa pergunta. O que é interpretação conforme a Constituição? Meus caros amigos e amigas, interpretação conforme a Constituição é hoje em dia não apenas uma forma de interpretação constitucional, não apenas. A interpretação conforme a Constituição é também uma modalidade de controle de constitucionalidade. Ou seja, a verificação da constitucionalidade das leis e atos normativos. Desse rol do controle de constitucionalidade faz parte a interpretação conforme a Constituição, que eu te explico agora. Interpretação conforme a Constituição decorre do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Ou seja, as leis se presumem constitucionais, até que haja uma prova em sentido contrário. E aí decorre a interpretação conforme a Constituição, que deve ser vista da seguinte maneira. Se uma lei tem duas ou mais interpretações, o intérprete deve escolher a interpretação segundo a qual a lei é constitucional. Então veja, se uma mesma lei tem duas interpretações diferentes, uma interpretação de que ela é constitucional e uma interpretação de que ela é inconstitucional, o intérprete deve escolher a interpretação segundo a qual ela é constitucional. É claro que isso tem variações na prática. Muitas vezes, o judiciário, ao fazer essa interpretação conforme a Constituição, ele se vê obrigado a escolher a interpretação correta. Então ele interpreta a lei como constitucional, mas fixa a interpretação correta, determina a interpretação correta. Em outras vezes, o intérprete ele vai entender que a lei é constitucional, mas vai excluir a interpretação errada. Em vez de fixar a interpretação certa, ele exclui a interpretação errada. E também existe uma interpretação conforme a Constituição, na qual o intérprete reduz parte do texto. O judiciário, que é o legislador negativo, pode excluir parte do texto, entendendo-o inconstitucional. Sabe que o STF já fez isso com o Estatuto da OAB? O Estatuto da OAB, que lá no artigo 7º diz que o advogado, no exercício da sua função, tem imunidade no tocante à difamação, tem imunidade no tocante à injúria e tem imunidade no tocante ao desacato? Pois bem, não é que o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional a palavra desacato? Interpretou a norma como constitucional, mas excluiu uma palavrinha, a palavrinha desacato. Então, meus amigos, em resumo, essa é a interpretação conforme a Constituição. Mas vamos para a próxima pergunta do programa de hoje. Vamos para a quarta pergunta. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, o que é interpretativismo e não interpretativismo? Pois bem, o que é interpretativismo e não interpretativismo? É um tema que nós falamos também no primeiro bloco do programa de hoje, no bloco denominado Tema do Dia. São duas posições que existem com relação à interpretação constitucional. Na primeira posição, no interpretativismo, o intérprete ele está limitado ao texto da Constituição e aos princípios que estão claramente implícitos. Veja que no interpretativismo o intérprete está limitado. Ele está muito limitado ao texto da Constituição e àqueles princípios que evidentemente estão implícitos. Um exemplo de princípio que está evidentemente implícito é aquele princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Não está expresso na Constituição, mas é um princípio constitucional implícito. Esse é o interpretativismo. E o não interpretativismo é aquele em que o intérprete ele está mais solto. O intérprete ele tem mais poderes, porque ele não se limita
a interpretar o texto da Constituição, o texto expresso, escrito da Constituição e os princípios claramente implícitos. Ele vai além. Ele busca os valores constitucionais como igualdade, como justiça. Portanto, esse é o não interpretativismo. Portanto, meus amigos, são duas posições que existem no tocante à interpretação constitucional: o interpretativismo e o não interpretativismo, sendo que o primeiro, o intérprete, está mais limitado ao texto da Constituição, e no segundo, o intérprete busca os valores constitucionais. Vamos agora para a quinta e última pergunta do programa de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, quais são os princípios da interpretação constitucional? Quais são os princípios de interpretação constitucional? Perguntou o colega. Pois bem, são vários. São vários os princípios de interpretação constitucional. O primeiro deles é o princípio da unidade. Para o princípio da unidade, a Constituição é um todo harmônico, a Constituição é una. Portanto, havendo conflito entre as normas constitucionais, elas devem ser interpretadas de forma harmônica, de forma harmoniosa, a ponto de uma não confrontar de forma letal com a outra. Ou seja, todas devem conviver harmonicamente na Constituição. Princípio da unidade. Há outros princípios também, por exemplo, e que decorrem alguns deles do princípio da unidade. É o caso do princípio da concordância prática ou harmonização. Esse princípio trata do conflito entre direitos fundamentais, que normalmente eles entram em choque. E nesse caso, os direitos fundamentais em conflito devem se harmonizar, devem se compatibilizar. Tudo bem? Então, princípio da unidade, princípio da concordância prática ou harmonização, princípio do efeito integrador ou força integradora, que também decorre do princípio da unidade. Havendo conflito entre normas constitucionais, o intérprete deve prestigiar aquelas normas que buscam a integração política, a integração social. Então, princípio do efeito integrador. Temos o princípio da justeza ou conformidade funcional. Segundo esse princípio da justeza ou conformidade funcional, o intérprete não pode alterar as competências constitucionais. Então, aquelas competências já estabelecidas na Constituição não podem ser alteradas, não podem ser modificadas pelo intérprete. Então, esse é o princípio da justeza ou conformidade funcional. Outro princípio extremamente importante é o princípio da eficiência ou máxima efetividade. O intérprete deve buscar a maior eficácia possível das normas constitucionais. Até mesmo aquelas normas constitucionais que aparentemente não produzem muitos efeitos, como o caso das normas programáticas. Sabe aquelas normas que falam que a saúde é direito de todos, a educação é direito de todos? Então veja, até mesmo essas normas constitucionais devem produzir todos os seus efeitos. Deve o intérprete extrair dessas normas a maior eficácia possível. Então esse é o princípio da eficiência ou máxima efetividade. Temos, claro, o princípio da proporcionalidade, que foi objeto de pergunta anterior. O princípio da proporcionalidade que tem a função principal de analisar a constitucionalidade dessas reduções aos direitos fundamentais, às normas constitucionais. Vimos que é possível essa redução, mas para que seja verificada a constitucionalidade dessa redução, temos que verificar a proporcionalidade dela. Temos que verificar a adequação, a necessidade, a proporcionalidade em sentido estrito. Outro princípio importante é o princípio da razoabilidade. As leis, os atos normativos do poder público que não são razoáveis, são inconstitucionais. Isso decorre da teoria americana do devido processo legal substantivo. Veja na jurisprudência do STF, você vai encontrar várias decisões dizendo que esse princípio se aplica no Brasil. A razoabilidade ou o devido processo legal substantivo, ou em inglês, o substantive due process of law, se aplica no Brasil. E a lei, o ato normativo do poder público que não é razoável,
é inconstitucional. Meus caros amigos e amigas, esses são então vários princípios de interpretação constitucional. E assim respondemos às perguntas dos nossos amigos e amigas, dos nossos telespectadores da TV Justiça espalhados por todo o Brasil. Agora, no terceiro e último bloco do nosso programa, vai ser um pouco diferente, porque eu vou responder a questões que já caíram em exames anteriores da OAB. Isso mesmo. Se você está se preparando para o exame da OAB, fique atento ao terceiro e último bloco do nosso programa. Não há melhor forma de se preparar para o exame da OAB do que conhecendo o que já caiu em exames anteriores. Vamos estar atentos então ao terceiro e último bloco do programa de hoje? Vamos a ele então. Vamos ao X da questão. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje. O bloco denominado o X da questão. Nesse terceiro e último bloco, vamos responder a duas questões que já caíram em exames anteriores da OAB, que, como eu já te disse, é a melhor maneira de se preparar para a prova. Vamos ver como as questões já caíram? Veja a primeira questão. Põe na tela a primeira questão. A primeira questão que caiu no exame da OAB de 2007 diz: no que concerne a hermenêutica e aplicação das normas constitucionais, assinale a opção correta. E a letra A diz: denomina-se mutação constitucional o processo formal de alteração da Constituição por meio das técnicas de revisão e reforma constitucional. Por meio das técnicas de revisão e reforma constitucional. Meus caros amigos e amigas, essa alternativa está absolutamente errada. Essa alternativa está errada. Mutação constitucional não consiste na mudança formal da Constituição. Não. Consiste na alteração informal da Constituição. Isso porque a mutação constitucional não é a mudança do texto da Constituição. Não é a mudança do texto. É a mudança da interpretação da Constituição. Isso é mutação constitucional e, por isso, a alternativa A está errada. Vamos ver agora a alternativa B? Põe na tela a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: quando uma norma infraconstitucional contar com mais de uma interpretação possível, uma no mínimo pela constitucionalidade e outra ou outras pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da interpretação conforme, para, sem redução do texto, escolher aquela ou aquelas que melhor se conformem à Constituição, afastando-se, consequentemente, as demais. Meus caros amigos e amigas, essa alternativa B está correta. Ela está certíssima, ela está correta, ela é o X da questão. Isso é interpretação conforme a Constituição. Lembra? Eu te expliquei no bloco anterior. Havendo duas ou mais interpretações de uma mesma norma, devemos levar em consideração a interpretação de que aquela norma é constitucional. Isso decorre do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Então, se nós temos uma mesma lei com duas ou mais interpretações, devemos levar em consideração que aquela lei é constitucional. Devemos optar a interpretação de que a lei é constitucional. Esse é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Tranquilo, né, meus amigos? Tranquilo? Então, fique atento, esse é um tema que também cai bastante no exame da OAB e que faz mais parte até do controle de constitucionalidade. Mas vamos ver as outras alternativas. Vamos ver a alternativa C e a alternativa D, que seguramente estarão erradas. Vamos fazer isso? Põe aí na tela para nós a alternativa C. Vamos vê-la, vamos vê-la. A alternativa C diz o seguinte: ao contrário da norma de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia contida é aquela que já contém todos os seus elementos necessários para a sua aplicação imediata, não admitindo qualquer normatividade ulterior, seja para aumentar a sua eficácia,
seja para restringi-la. Ah, meus caros amigos e amigas, essa alternativa C está absolutamente errada. Absolutamente errada, porque norma constitucional de eficácia contida, também chamada de eficácia redutível ou restringível, é aquela norma constitucional que produz todos os seus efeitos. Só que lei infraconstitucional pode reduzir esses efeitos. Lei infraconstitucional pode restringir esses efeitos. Portanto, essa é a norma constitucional de eficácia contida. A norma de eficácia plena, essa sim, já pode ser aplicada na íntegra, já produz todos os seus efeitos e não vai ser limitada pela lei infraconstitucional. Portanto, a alternativa C está bem errada, bem errada. Vamos ver a alternativa D? Põe na tela para nós a alternativa D. Vamos ver, vamos ver. A alternativa D diz: a norma constitucional que preceitua como objetivos da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é enquadrada como norma constitucional de eficácia plena. Ah, meus amigos, a norma que fala dos objetivos da República é de eficácia plena. Essa alternativa é absolutamente errada. Infelizmente, essa norma constitucional não produz todos os seus efeitos na prática. Infelizmente, essa norma constitucional produz poucos efeitos. E por que ela produz poucos efeitos? Ela produz poucos efeitos porque ela precisa de uma lenta evolução do Estado. Só realmente com uma lenta evolução do Estado, cumprindo esse programa estabelecido na Constituição, é que teremos a produção de todos os efeitos. Ou seja, essa norma lá do artigo 3º é uma norma de eficácia limitada de princípio programático. Ou, se você quiser, uma norma programática. Vamos ver a próxima questão? Põe na tela a próxima questão da OAB. Vamos ver, vamos ver. Essa próxima questão caiu na OAB de 2006. E diz assim: com relação à interpretação e aplicação da Constituição, assinale a opção correta. A letra A diz: no sistema constitucional brasileiro, não se admite a declaração de inconstitucionalidade de lei sem redução de texto. Olha, meus amigos, é possível sim. A letra A está errada. Absolutamente errada. Isso porque, além de ser possível a interpretação conforme a Constituição, com ou sem redução de texto, também é possível a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Isso vai acontecer quando o trecho inconstitucional está implícito na lei e não expresso, não tendo o que reduzir. Vamos ver a outra alternativa, vamos ver a alternativa B. A letra A estava errada, vamos ver a B? No sistema brasileiro, a existência de hierarquia entre normas da própria Constituição permite a declaração da inconstitucionalidade de uma norma da Constituição por violação a outra nela também prevista. Meus amigos, essa alternativa B está errada, muito errada. Segundo o STF, não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Essa é uma teoria alemã que não se aplica na jurisprudência brasileira, a teoria de Otto Bachoff, que escreveu o livro Normas Constitucionais e Inconstitucionais. O Supremo não adota essa posição, portanto, a letra B está errada. Vamos ver a alternativa B, a alternativa C. Vamos ver a alternativa C, põe na tela para nós. A alternativa C diz: na hipótese de o Estado não produzir os atos legislativos e administrativos necessários à efetivação de direitos constitucionais, é possível exigir a sua ação positiva com fundamento no princípio da supremacia da Constituição. Meus amigos, essa alternativa C está correta. É o X da questão. Lembra do princípio da eficiência ou máxima efetividade? O intérprete deve buscar a maior eficácia possível da Constituição. Até mesmo das normas programáticas, essas normas que fixam programas de atuação para o Estado. E graças a isso, e ao princípio da supremacia da Constituição, o intérprete pode acionar o Estado exigindo a prestação daquele direito constitucional, como é o caso dos medicamentos para os portadores de deficiências graves. Mas vamos ver a alternativa D. Vamos ver por que a alternativa D está errada. Põe na tela para nós.
A alternativa D diz que no sistema brasileiro não se admite a declaração de inconstitucionalidade de proposta de emenda constitucional, que tenha por objeto a abolição de normas e princípios nela previstos, qualquer que seja a matéria. Meus amigos, essa alternativa D está muito, mas muito errada. Isso porque uma emenda constitucional pode ser inconstitucional. Imagine uma emenda constitucional abolindo uma cláusula pétrea. Essa emenda seria absolutamente inconstitucional. Isso porque a emenda constitucional é fruto do poder constituinte derivado, aquele que encontra limites na própria Constituição. Portanto, a alternativa D está errada. Dessa maneira, a segunda questão, o X da segunda questão, é a alternativa C, como você pôde perceber. Meus caros amigos e amigas, foi um prazer muito grande estar na sua companhia em mais uma edição do programa Prova Final. Eu espero que você continue aí desenvolvendo os seus estudos de direito constitucional e de outros ramos do direito, e eu espero te encontrar em outras oportunidades aqui na TV Justiça, aqui no programa Prova Final. Foi um prazer muito grande estar na companhia de todos. Um grande e fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.